Anselmo, Oi. o senhor acredita que a morte do delegado Fleury tenha sido realmente um acidente? Para mim é uma grande interrogação, né? Eu não tinha contato mais com ele naquela ocasião que ele morreu, já há muito tempo não tinha contato com ele, mas do que eu conheci, ele era uma pessoa forte, não sei. Para mim foi surpresivo. Para mim foi surpresivo. Mas eu não tenho detalhes, sei lá, não sei o que aconteceu. O senhor participou do assassinato do Capitão Chandler? Não. Eu não estava nem no Brasil nessa ocasião. Aliás, eu tenho aqui, por exemplo... Quem fez essa execução foi a Vá Palmares. O que eu sei dessas questões aí, de assassinato do Capitão Chandler, do Boris, de várias outras ações feitas pelo pessoal de esquerda... O Boris, qual foi o motivo do assassinato dele? Eu não sei. Ele dava dinheiro. Ele dava dinheiro, o que estava dizendo é que ele dava dinheiro, tá? Mas eu, por exemplo, não sabia, não vi ele dar dinheiro, é o que dizem, né? Agora, eu tenho aqui, ó, tá aqui, ó. Isso daqui é uma certidão da Agência Brasileira de Inteligência. Eu fui monitorado pela Agência Brasileira de Inteligência até 28 de março de 1984. Isso daqui é uma certidão mais gordinha, que está anexo no processo lá do Ministério da Justiça. É uma certidão da Marinha. Nessa certidão da Marinha, eu fui monitorado, aqui, a última anotação é de 2002. Será que se eu fosse um agente, um amigo, etc., companhia, como dizem, eu tivesse que ser monitorado desse jeito? Aliás, me colocam aqui, às vezes, em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Tem uma anotação aqui que me colocam, quando eu estava em Cuba, como estando na Tchecoslováquia e ainda no Brasil. Em 3 lugares ao mesmo tempo. O senhor teve contato com os dominicanos? Não. Quando o Marighella foi morto, ele foi morto em 69. O senhor estava em Cuba ou estava aqui? Ainda estava em Cuba. Estava em Cuba. O senhor não teve informação nenhuma sobre isso na época e tal? Não, lá em Cuba a informação que eu tinha era do Grama, né? Somente. Mas não havia uma comunicação com os grupos da luta clandestina no Brasil por algum processo ou pessoas que chegavam para treinamento, etc. Não, pelo contrário, elas eram mantidas compartimentadas, um grupo não se comunicava com o outro. Lá em Cuba também? Lá em Cuba também. Mas o senhor ficou sabendo da morte do Guevara quando o senhor estava em Cuba? Bom, a morte do Guevara é que eu, quando viajei para Cuba, que passei pela França, eu comprei um radinho de pilha. E era a única pessoa, talvez o único cidadão, a única pessoa circulando por Cuba que tinha um radinho de pilha. Quando nós estávamos num treinamento guerrilheiro, depois da aulas, eu estava num momento lá parado, no acampamento, na manhã, e ouvi a notícia da morte do Che Guevara. Daí chamei o pessoal e disse, olha, estão dizendo que o Che morreu aqui, ó. Tem uma notícia sobre o Che Guevara. Daí a pouco entrou música, né, clássica, etc., e de novo a notícia. Então eu apresentei para o chefe lá, cubano, né, do grupo. Ele entrou em desespero, choro, etc., e nos abandonou lá no mato. Olha, fiquem por aí, eu volto daqui uns dias, vou ver o que é que se vai fazer. E aquilo foi o encerramento, né, daquele grupo de treinamento. Eu estava lá no mato e fui eu quem ouviu a notícia no radinho de pilha. Depois foi confirmado pelo Fidel. Sim, senhor. Eu fiz uma pergunta para o senhor e eu achei que acabou não sendo respondida. Como é que o senhor vê o Brasil de hoje? Ai, meu Deus do céu. A política brasileira. Olha, a política brasileira eu vejo da seguinte maneira. Olha, eu estava começando, inclusive, num determinado momento a fazer isso quando houve uma interrupção. SEBRAP, tá? O Fernando Henrique Cardoso, fundo do SEBRAP. Ele é um marxista, ou marxiano, como ele diz, né?
Então, ele é, vamos dizer, um socialista, ou socializante. Depois do SEBRAP, nós temos o quê? Diálogo interamericano. No diálogo interamericano participa quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva sai do diálogo interamericano para fazer o quê? O Foro São Paulo. O Foro de São Paulo depois se transforma em quê? Num organismo que tem as características do que seria a Tricontinental AOLAS ou a Internacional Comunista. E deixou de ser só da América Latina. Eles estão no mundo inteiro, então é uma internacional, não para restaurar, como eles disseram, o socialismo ou o comunismo na América do Sul depois da queda do Muro de Berlim. Não, é uma restauração da Internacional Comunista. Quando se diz, por exemplo, acabou o comunismo na Rússia. Não, Putin, por exemplo, é um camarada que era da KGB. E é ele quem manda lá dentro. Na China não acabou, pelo contrário, houve uma união entre o capitalismo, não é, e o comunismo. Eu chamo isso de capimunismo. Ou seja, os comunistas viram que a economia, do jeito que eles faziam, né, completamente centralizada, etc. e tal, não ia para frente, então adotaram, depois de contatos, claro, com toda a globalização, adotaram a economia capitalista em parte, porque na China você tem quantos bilhões de habitantes? Milhões, bilhões. E somente 300, 400 mil estão inseridos dentro dessa estrutura capitalista, né? O que é que acontece com Cuba, por exemplo? Cuba teve dinheiro suficiente, Cuba tinha um produto interno bruto que estava dentre os maiores da América Latina antes da Revolução de Castro. E depois que o Dr. Guevara acabou com a economia, mexeu, virou, etc., companhia, o Guevara e o Fidel Castro acabaram com isso, e entraram dentro dessa coisa de internacionalizar o comunismo na América Latina, os gastos, né, não foram suficientes para poder reconstruir Cuba. Né? Você chega no campo, numa propriedade cubana, os camaradas estão produzindo, mas é tudo do governo. Aí diz, não, hoje tem uma abertura em Cuba, etc., companhia. Tem amigos meus, tem um amigo que disse, eu ganhei uma viagem a Cuba e fui lá. E me contou o que era. Está pior do que no tempo que eu estive lá. Ora, eu li essa semana num blog que não existe papel higiênico. O pessoal está usando como papel higiênico o jornal Grama e revistas chinesas e coreanas. Quer dizer, depois outra coisa, você lê a todo instante que o camarada sai de Cuba para uma apresentação esportiva e cai fora. Aqui e o Brasil, Cabanção, o senhor está? O senhor ficou de Cuba. Então vamos lá. O senhor veio lá do O que se queria era que o Brasil entrasse dentro dessa coisa, nessa órbita comunista. Hoje nós temos um capimunismo. O que é que o nosso presidente operário prometeu? Que ia correr leite e mel, né? E o que é que nós temos no campo? Nós temos uma modernização da agricultura, nós temos uma inserção da agricultura como um auxiliar no desenvolvimento industrial, etc. Não temos. Pelo contrário, dentro da globalização, o que ele fez foi abrir as portas para todos os bancos estrangeiros. Quem é o homem hoje brasileiro que não tem um cartão de crédito e que não está dependente desse cartão de crédito, seja com HSBC ou com o Bradesco ou Itaú, sei lá, qualquer banco, e todos eles associados. Eles querem fazer dinheiro, como muitos empresários que estão associados aí ao governo querem fazer dinheiro. Hoje parece que o valor único que se vê nesse planeta é dinheiro. Então eu acredito assim, os valores espirituais foram completamente acabados neste Brasil atual. A escola foi completamente arrasada nesse Brasil atual.